Hello, how are you? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao Simple Past, no caso, o passado, certo? Como a gente viu nas aulas na aula passada, certo? Eu coloquei um vídeo para vocês explicando todo o verbo passado, certo? Então eu vou só resumir para vocês aqui, entendeu? Porque a gente já viu, então vou só resumir para vocês. Então, o que são os verbos, o past simple, né, ou simple past, tá no mesmo, certo? São ações ou são verbos que acontecem no passado, certo? No caso, existem os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? E como é que a gente sabe disso, professor? Pronto. Os verbos regulares, geralmente, eles recebem, para dizer que ele está no passado, geralmente ele recebe o de ou somente o de, certo? Para dizer que a coisa esteja no passado. O verbo está no passado. Por exemplo, work, quer dizer, trabalho. Se a pessoa trabalha, se foi no passado, então ela trabalhou. Então, para dizer que ela trabalhou, o que é que eu faço? Coloco de depois do K. Então fica worked, certo? Talk. No caso aí, se eu quero colocar esta palavra aqui, esse verbo, no caso, no passado, quer dizer, falou, falar, quer dizer, falar, falou, então o que é que eu coloco? De, certo? Então fica talked. Dance, dançar, né? Bom, tem algumas regras, certo? No past simple. Como eu falei para vocês, para colocar no passado, você tem que colocar o de ou de, certo? Em alguns verbos. Alguns verbos terminam com já tem um já. Então, o que é que você vai acrescentar? Você simplesmente vai acrescentar somente o de, para transformar ele no... Já tem um então não precisa colocar outro né? Não, né? Então vai ficar danced, certo? Dançar, dançou. Outra regrinha que é muito importante, essa regrinha você tem que entender, certo? Os verbos terminados em Y, certo? Mas, veja bem, se ele terminou em Y, mas antes dele vier uma consoante, certo? Para a gente transformar ele no passado, o que é que a gente tem que fazer? Você tem que eliminar o Y e acrescentar IED. Nesse caso aqui, viu? Só quando terminar em Y, certo? Se terminar em Y e na frente dele tiver uma consoante, aí sim você elimina o Y e coloca IED. Mas, no caso aqui, play, certo? Terminou com Y. Mas antes dele é uma vogal, certo? Então, você não vai eliminar o Y, não. Você simplesmente vai colocar ED. Certo? Estamos entendidos? Ok. Próximo aqui, ó. Stop. Aí eu acrescento só o ED, né, professor? Não. Calma aí. Quando um verbo terminar com consoante, vogal, consoante, presta atenção. Quando o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, certo? O que é que a gente faz? Dobra a última consoante e coloca ED. Então fica stopped. Entenderam? Não entendi, professor. Vamos lá de novo. Vou botar outro verbo. Run, que é correr, certo? Olha só. Terminou, né? No caso, só tem uma sílaba, né? Então, com consoante, vogal, consoante. O que é que a gente faz? Dobra a última consoante e coloca
ED. Ruled. Entenderam agora? Muito bem. Já os verbos irregulares, pessoal, como existe aí no livro de vocês, na página 11, tem aí, os verbos irregulares são esses. Be, quer dizer ser ou estar. O verbo dele, o passado dele é was ou were, certo? Então, esses verbos são irregulares. Como é que a gente sabe? Aí, no caso, você tem que decorar, certo? Aprender. Bear quer dizer suportar. Então, no caso dele é bore. Ok? Beat, que quer dizer bater. Bater, bateu. Então, fica beat. Tá vendo aí? Do mesmo jeito. Então, no caso aí, você simplesmente você tem que decorar ou aprender, certo? O verbo irregular. Ok? Página 12, né? Que eu pedi para vocês fazerem. Então, a gente vai só reforçar mais ainda ou corrigir o que vocês fizeram em casa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, na primeira questão, vocês tinham que colocar esses verbos que estão dentro do parênteses no passado, certo? Então, na primeira questão aí tinha Robbie, travel, carry, hug, start e drops. Aí, para vocês colocarem no passado, algumas você colocou ED, outra você tirou o Y, colocou IED, outras vocês terminou com consoante, vogal, consoante, você dobrou a última consoante e colocou ED, certo? Então vamos lá, Robbie, ó, terminou com consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e coloca ED, certo? Então ficou Robert. Travel, normal, colocou ED. Carry, ó, terminou com Y, mas com consoante antes dele, certo? O que é que a gente tem que fazer? Elimina o Y, coloca IAD. Rory, do mesmo jeito, ó, elimina o Y, terminou com Y, e antes do Y tem uma consoante, então a gente coloca IAD. Hurried. Start, ó, terminou normal, coloca ED. Drop, consoante, vogal, consoante. O que é que a gente tem que fazer? Dobra a última consoante e coloca ED. Certo? Na segunda questão, do mesmo jeito, certo? We visit, você simplesmente coloca ED. Daylight, terminou com E, coloca D só. Dances, no caso, terminou com S, né? Mas a gente elimina um S e coloca ED. No caso, já tem um E, fica só o D. Play, played. Depois, carry, novamente, né? Elimina o Y, né? Coloca aí ED. Stop, como eu já falei para vocês. Elimina, aliás, terminou com consoante, vogal consoante. Dobra a última consoante, coloca ED. Certo? Já na terceira questão, vocês tinham que colocar os verbos nos seguintes lugares. No caso aí, foram que eu já expliquei para vocês, as regras, né? Quem terminou com ED, quem terminou, no caso, somente com D, depois aquela que termina com IED, que a gente elimina o Y, certo? E a última, dobra a última consoante e coloca ED, certo? Então foram feitas aqui, eu fiz algumas e vocês vão colocar nos seus devidos lugares. Cry, terminou com IED, aí coloca aonde? Aqui, ó. Like, coloca só o D, colocou só o D, não é isso? Então, colocou aqui. Stopped, dobrou a última consoante, então, se dobrou a última consoante, é deste lado. E waited, colocou só ED, então, ED, você coloca nos seus devidos lugares. Ok? E para finalizar, vamos para a página 13, né? No caso aí, vocês vão formar, ou vocês vão procurar na internet, certo? Em outros lugares, a base, a forma base do verbo, certo?
Aí vocês vão colocar o passado dele. Depois vocês vão colocar o past participle, que é o passado do particípio, e a tradução deles, certo? Como eu fiz aqui, olha. Que tem também na página 11, certo? Na página 11 tem explicando como é que é. Mas vocês vão na internet lá que vocês vão conseguir mais verbos do passado, certo? Tem uma lista lá de verbos irregulares. No caso, aqui são verbos irregulares. Então, vocês vão procurar verbos irregulares, tá bom? Então, aqui eu botei o be, o passado dele was e were. Aí, o passado do particípio é being. E a tradução é ser ou estar. Mesma coisa do be, born e suportar. Ok? E aqui embaixo vocês vão fazer uma produção. Que é isso, professor? Vocês vão criar sua própria história no passado, certo? Era uma vez, quando eu era pequeno, tarará, tarará. Inglês? É inglês. Aí, no caso, vocês podem até pegar, né, a ajuda daqui do texto que a gente leu já antes. Vocês podem até modificar alguma coisa, certo? Mas aí, no caso, é pessoal, é você mesmo, tá bom? E para finalizar, a última página, página 15, vocês vão desenhar os seus, no caso, personagens preferidos de contos de fadas. A gente já viu já esses contos, então fica mais fácil para você fazer, tá certo? Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Então, bye bye para vocês, até a próxima aula.